Oi, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é mostrar rapidamente para vocês como os 12 quesitos se integram e assim facilitar a avaliação de vocês, dando uma nota de 1 a 5 para cada um dos quesitos, tá? Então vamos lá. Esse esquema aqui, construído pelo CDIO, ele serviria também para a construção de qualquer currículo, mesmo independente do CDIO. A ideia é que para construir um currículo, a gente vai precisar buscar referências de outros currículos, a gente vai precisar estudar espaços, né, quais são os laboratórios, a estrutura física que é necessária para a implementação desse currículo, a gente vai precisar estudar questões relacionadas ao ensino e aprendizagem, aí é a formação mais pedagógica dos professores e de como avaliar o desempenho dos estudantes. Então, essas quatro dimensões aqui fazem parte da construção de qualquer currículo. Mas colocando sobre essas quatro dimensões à luz do CDIO, a gente vai ter o primeiro quesito, que é justamente levar em consideração, para construir o currículo, o contexto CDIO. Né? O que é o contexto CDIO? Que cada construção, cada disciplina, né, deve pensar de forma integrada o aprendizado técnico e o aprendizado das habilidades interpessoais, das soft skills, além de praticar isso, né, não só sair da teoria, né, e colocar isso em prática no desenvolvimento e na aplicação de produtos, na construção, né, de produtos de engenharia. Né? Vai conceber, vai desenvolver, vai implementar e colocar em funcionamento produtos de engenharia, trazendo para dentro da sala de aula a prática que efetivamente o engenheiro vai encontrar lá fora no mercado de trabalho. Então essa é a ideia do contexto CDIO. Então basicamente o quesito número 1 e o quesito número 2 são uma espécie de diretrizes ou pontos de partida, né, que devem ser levados em consideração para, na hora de construir o currículo, ou seja, na hora de definir as disciplinas, na hora de definir os espaços de laboratório que esse currículo vai ter, e na hora de preparar os professores em termos pedagógicos, que aqui está subdividido em aprendizagem, processos de ensino, né, e processos de avaliação do desempenho dos estudantes. Tá? Então, se eu levar isso tudo em consideração, e eu, na hora de construir as disciplinas, né, eu pensar de forma integrada essa concepção, desenvolvimento, implantação e operação de produtos de engenharia, eu vou tá levando em consideração o contexto CDIO, que é justamente o primeiro standard do CDIO. Então, esse primeiro standard do CDIO diz respeito a pensar o currículo com um olhar não tradicional, imaginando que antigamente os currículos eram construídos mais pensando em conteúdos que precisam ser transmitidos para os estudantes, né? E cada disciplina em uma caixinha independente, e o currículo era uma espécie de matriz, né? A gente chamava de matriz curricular, com várias peças de Lego que às vezes não se encaixavam tão bem assim. Tá? A ideia de sair dessa concepção tradicional e para uma concepção de um currículo mais integrado é o princípio, os dois princípios básicos do CDIO, que é justamente levar em consideração essa ideia de prática e integração entre as disciplinas, e o perfil do egresso, que é o quesito número 2, ele estar também não só focado em conteúdo, mas também no desenvolvimento das habilidades interpessoais. Tá? Bem, se eu tenho isso como base, que é o quesito 1 e 2, aí se estruturam aqui os demais quesitos, né? O 9, o 10, o 3, 4, né? Então vamos pensar aqui no lado esquerdo, né? O quesito 9 diz respeito à capacitação dos professores do ponto de vista técnico, para exercer sua função, né, como professor daquele conteúdo de engenharia. O quesito número 10 diz respeito à capacitação dos professores do ponto de vista
pedagógica, aquelas oficinas que o NAP faz, né, etc., para capacitar pedagogicamente o professor para usar metodologias ativas e avaliar o desempenho dos estudantes, não apenas com uma nota de 0 a 10, mas levando em consideração questões também atitudinais, de habilidades, de uma avaliação mais integrada e não apenas se ele sabe ou não sabe aquele conteúdo que ele decorou para a prova. Então, esses dois quesitos dizem respeito à capacitação dos professores do ponto de vista técnico e pedagógico. Bem, aí, saindo aqui do quesito número 9, abrem-se 4 quase que subquesitos do 9, né? Que se eu tenho um professor capacitado, ele vai saber atuar dentro de um currículo integrado, né, onde as disciplinas conversam entre si, onde existem projetos integradores, onde as disciplinas não são caixinhas individuais, né, ele vai utilizar espaços laboratórios, né, que é o quesito número 6, adequados para também desenvolver essas habilidades dos estudantes. O currículo, à luz do que preconiza o CGIO, deve ter uma disciplina introdutória, não precisa se chamar Introdução à Engenharia, mas uma disciplina que coloca o aluno no lugar de um engenheiro, né, que faça o aluno entender o que é ser engenheiro. E o quesito número 5 é justamente a ideia de que ele deve colocar em prática aquilo que ele aprende na teoria, tá? Então ele tem que experimentar e colocar hands-on, né? mãos na massa. Tá? O quesito número 7 diz respeito à ideia de que o aluno deve ter experiências de aprendizagem integradas, ou seja, ele deve realizar atividades tipo projetos integradores, né, dentro do currículo, que contemplam projetos que vão envolver, né, mais do que uma disciplina, porque na prática e na vida profissional do engenheiro vai ser assim, ou seja, a ideia de a gente não trabalhar de forma isolada em cada uma das disciplinas. O quesito número 8 diz de respeito às metodologias, né, utilizar metodologias ativas que colocam o estudante como protagonista. Tá? O quesito número 12 diz respeito à avaliação dos conteúdos técnicos, de saber fazer, né? E o 11 das habilidades, da avaliação das habilidades interpessoais ou das soft skills. Tá? Então esses são os 12 quesitos que agora nós vamos ter que avaliar cada um deles com uma escala de 1 a 5, com a ideia de o quanto nós já estamos atingindo cada um desses quesitos. Tá? Bem, aí nas próximas questões aqui, nas próximas sessões aqui deste formulário, eu vou apresentar cada um dos quesitos com um slide ali, com um resumo ali do que significa aquele quesito, e na escala de 1 a 5 também o que significa a nota 1, 2, 3, 4 e 5, para a gente ter uma ideia de o quanto aquilo está maduro dentro da nossa universidade. Tá? Então era isso, agradeço vocês por dedicarem um pouquinho do seu tempo para fazer a avaliação nossa, né, em relação ao quanto nós estamos aderentes à proposta do CGIO. Grande abraço, obrigado.